Olá, boa noite. Hoje a TV Guará vai apresentar o segundo episódio do Documento Guará, Patrimônios Culturais Maranhenses. O Documento Guará é uma produção da TV Guará, tem a proposta de ser a síntese de temas relevantes para o Estado. Neste segundo episódio, Saberes Culturais, o Documento Guará vai mostrar os caminhos que alguns escritores maranhenses trilharam para a publicação de vários livros e vamos falar também sobre a Lei Aldir Blanc. Neste primeiro bloco você vai ver o apelido famoso de São Luís, a vocação literária do Estado e as figuras que se preocuparam em organizar essa riqueza cultural. Você vai conhecer também a Revista do Norte e a importância dela para a divulgação da identidade cultural da cidade da época. O apelido Atenas Brasileira se construiu a partir de uma narrativa mítica, baseada em fatos reais. A afirmativa é do autor de Os Atenienses e a Invenção do Cânone Nacional, Ricardo Leão. Ele fala dessa tradição inventada no momento em que o Brasil também estava tentando criar seus próprios mitos. Bem, enfim, a primeira coisa que nós temos que esclarecer é que Atenas Brasileira é, na verdade, uma espécie de paronomásia, um apelido, né, que foi dado a São Luís no século XIX, em função de um grupo de homens de letras que existiram em São Luís durante o século XIX, formando o primeiro grupo de escritores maranhenses que deram início a uma tradição literária muito importante no Estado e também no Brasil. A primeira coisa a esclarecer é que Atenas Brasileira, como nome, como título que é dado à cidade, corresponde à infinidade de nomes e títulos que receberam outras cidades brasileiras também no mesmo período. É preciso entender que o Brasil, no século XIX, era um país que estava nascendo. O Maranhão fazia parte dessa unidade nacional havia pouco tempo, e mesmo assim com alguma resistência em função de que os portugueses que estavam radicados no Maranhão, quando o Brasil se tornou independente em 1822, resistiram durante um ano à independência e que iriam se declarar, né, um Estado ultramarino de Portugal. Foi necessário que o Império Brasileiro tivesse que agir militarmente para que o Estado do Maranhão, assim como a Bahia, viesse a fazer parte da unidade nacional brasileira. Mas a respeito da Atenas Brasileira e do grupo que deu origem a esta paronomásia, a este apelido, trata-se do mesmo fenômeno que levou outras cidades a receber nomes semelhantes. É preciso pensar que o Brasil, no século XIX, estava tentando criar seus próprios mitos e criar mitos que fossem correspondentes, né, as mitologias que se encontravam nos estados nacionais que inspiravam o Brasil, principalmente os europeus. Assim, as nossas elites intelectuais, as nossas elites de homens de letras, as nossas elites políticas e econômicas, e o Maranhão também era uma delas, né, pois fazia parte do concerto nacional, desejavam encontrar símbolos da nacionalidade que fossem correspondentes aos símbolos de outros países. Assim, por exemplo, Recife foi chamado de Veneza brasileira por conta dos seus rios, né, que lembram os canais da cidade italiana. Em Portugal também existe uma Veneza portuguesa, que é a cidade de Aveiro, que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. Aveiro tem rias, né, que lembram os canais de Veneza, e barcos, né, os moliceiros, que lembram as gôndolas venezianas. E o estilo da cidade, no entanto, é bem português, né? É acentuadamente português. A existência desses tipos de símbolos, na verdade, de equivalentes, não se trata necessariamente de inveja, mas da tentativa e do esforço de encontrar simbologias semelhantes e correspondentes no Estado Nacional Brasileiro
em relação aos modelos civilizatórios que naquela época as elites brasileiras tomavam como parâmetro. E o parâmetro naquela época era a civilização europeia. E encontrar no Brasil os semelhantes a essa tradição significava, dessa forma, tentar equiparar o Brasil aos países que o inspiravam. E o Brasil desejava ser tão civilizado quanto os seus modelos. Quando cidades brasileiras falavam de si para si, as elites locais, os homens de letras locais tentavam corresponder aos mitos europeus, era nesse sentido, de equivalência, né? Buscar que as cidades brasileiras pudessem ser tão importantes quanto as cidades europeias. Por essa razão, por exemplo, depois que a família de Dom João VI chegou aqui em 1808, o Rio de Janeiro, depois de muitas mudanças urbanísticas que foram empreendidas pela família real, foi chamada de Paris dos Trópicos. E isso continuou décadas afora, né, no século XIX, e muito tempo depois, quando o Rio de Janeiro tentou se modernizar durante a Belle Époque. Então São Luís passou a ser chamada de Atenas brasileira logo após o surgimento de um grupo maranhense muito importante, a começar pelo mais importante de todos, que é o Gonçalves Dias. O Gonçalves Dias é o fundador, né, do ponto de vista da poesia, da identidade nacional brasileira. Com os seus poemas indianistas, com o seu talento inequívoco, ele conseguiu criar, né, um parâmetro nacional de identidade na nossa poesia. A célebre Canção do Exílio, o Ijuca-Pirama, entre outros tantos poemas que o celebrizaram, fizeram o Brasil ter orgulho de suas produções intelectuais. E esse orgulho se travestiu na forma de um epíteto, de uma paronomásia, de um apelido que foi dado a São Luís naquele período. Porque Gonçalves Dias, somado, por exemplo, ao talento de João Francisco Lisboa, de Francisco Sotero dos Reis, de Antônio Henriques Leal, de Trajano Galvão de Carvalho e, enfim, de tantos outros que surgiram nesse período, e também da mitologia que cercou, por exemplo, Joaquim Gomes de Souza, o Souzinha, o matemático, tudo isso contribuiu com os seus respectivos exageros, muitas vezes, né, levados ao instante de ao nível de uma mentira narratológica, fez com que o Brasil acreditasse que possuía símbolos equivalentes, né, em termos de nacionalidade aos europeus. Portanto, a nacionalidade brasileira estava debatendo seus mitos. E São Luís apareceu com um desses mitos. Ele começou a ser divulgado pela revista do Instituto Histórico Brasileiro. É a primeira vez que se tem registro da Atenas brasileira em forma de artigo, foi quando começaram a aparecer referências a São Luís em artigos do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, que reuniu entre as suas publicações também outros mitos. Afinal, São Luís não foi a única cidade chamada, né, de Atenas brasileira ao longo desse período. Enfim, essa Atenas brasileira, na realidade, corresponde a apenas um momento. Assim como, na realidade, o que menos importa é esse epíteto do século XIX, essa alcunha do século XIX. O que interessa para os historiadores é que, de fato, os escritores existiram. De fato, existiu Gonçalves Dias, de fato, existiu o Odorico Mendes, que também faz parte deste grupo, né, que foi um dos primeiros tradutores da obra de Homero e de Virgílio no Brasil. E tudo isso contribuiu para fortalecer essa mitologia. Mas o fato é que o grupo existiu. Odorico Mendes existiu, Gonçalves Dias existiu, João Francisco Lisboa existiu, Sotero dos Reis existiu e o Francisco Gomes de Souza, na verdade, existiu. Joaquim Gomes de Souza existiu. Então, nesse sentido, não faz sentido falar mais da Atenas brasileira, mas do grupo literário que deu origem a essa mitologia. Isso sim é que é realmente importante mencionar. A quem interessa essa qualificação? Aos historiadores e a todos aqueles que pesquisam
as origens da cultura brasileira, as origens da identidade nacional brasileira. Hoje isso é apenas folclore, faz parte da memória coletiva, né? Ressuscitar esse símbolo em nome de um pretenso passado glorioso é apenas saudosismo identitário e convém apenas dimensioná-lo na sua devida importância. A tradição literária maranhense teve início com esse grupo que deu origem ao mito da Atenas brasileira, mas sua tradição foi depois confirmada por outros grupos que vieram depois dele. Enfim, o sistema literário maranhense, conforme definiu Antônio Cândido, está definitivamente consolidado, né? E a partir daí, uma tradição em linha de continuidade de obras, desde o século XIX, tem início, e o resultado é que permanecemos ainda dentro dela, ou seja, os escritores continuaram passando a tocha, né, das criações literárias para outros grupos, e cá estamos nós ainda produzindo literatura e cultura a partir de todas essas origens. O certo é que o Maranhão tem vocação para a literatura e tem nomes importantes que construíram essa tradição literária. Não chores, meu filho, não chores, que a vida é luta renhida, viver é lutar. A vida é combate que os fracos abate, que os fortes, os bravos, só pode exaltar. E pois que és, meu filho, meus brios reveste, tamoio nasceste, valente serás. Sê duro guerreiro, robusto, faragueiro, brasão dos tamoios, na guerra e na paz. E a mão nessas tabas, querendo, calados, os filhos criados na lei do terror. Teu nome lhes diga, que a gente inimiga talvez não escute sem pranto, sem dor. As armas ensaia, penetra na vida, pesada ou querida, viver é lutar. Se o duro combate, os fracos abate, aos fortes, aos bravos, só pode exaltar. E por aqui tivemos muitos bravos. Há 113 anos, a Academia Maranhense de Letras vem cumprindo uma importante missão de preservar e divulgar a literatura maranhense. A Academia Maranhense de Letras, fundada em 1908, é também conhecida como a Casa de Antônio Lobo. Ela é uma das mais antigas agremiações literárias em funcionamento no Brasil. Sim, a nossa Academia Maranhense de Letras é uma das mais antigas do Brasil. Foi fundada em 1908 por 12 intelectuais que tinham um sonho de fazer algo pela cultura. Eles já faziam com suas obras, com seus trabalhos, mas queriam eternizar isso em forma de uma entidade. Nós tivemos a Academia Maranhense de Letras e ela teve uma projeção muito grande no começo, depois um arrefecimento durante umas décadas e logo depois ela volta a crescer. Hoje nós estamos num momento bom para a Academia. Estamos produzindo bastante, várias obras sendo publicadas. Isso nós devemos muito a várias pessoas, porque também a academia é uma instituição, mas ela funciona também a partir de pessoas que são abnegadas e se dedicam a isso. Nós tivemos há muito tempo o professor Mário Martins Meirelles, por exemplo, que reorganizou todo aquele quadro, já que historicamente a Academia Maranhense de Letras estava desorganizada. Não se sabia quem pertencia a cada cadeira, quem eram os fundadores, quem eram os ocupantes. Ele fez uma organização. Logo depois, nós tivemos vários anos com a direção do professor Jomar Moraes, que deu um novo fôlego à academia, fazendo com que ela tivesse um pouco mais de respaldo, tanto público como respaldo institucional também. E a partir daí nós tivemos todo um trabalho de reedição de livros. O Jomar Moraes, sem dúvida alguma, foi um marco na nossa academia, 20 e tantos anos de produção, de dedicação, de presidência, e deixou uma obra muito vasta, trazendo novamente à baila livros que estavam esquecidos. E nós tivemos também outros presidentes, como recentemente o professor Benedito Buzar,
que fez algo também diferenciado, abrindo a academia para escolas e levando a academia para escolas também, para dialogar com alunos, professores, gestores e mais recentemente também o professor Carlos Tadeu Gaspar, que busca revitalizar a academia, tanto do ponto de vista econômico, como também trazendo novas edições de livros que também estavam, vamos dizer assim, esquecidos. E estão voltando com o trabalho de vários outros acadêmicos que colaboram, fazendo edições de texto. E na edição de texto nós também devemos destacar o professor Sebastião Moreira Duarte, que durante muito tempo dedicou parte do seu tempo para que esses textos fossem revisados, reorganizados e fossem editados para que as novas gerações e as vindouras ainda tenham contato com toda essa obra e com toda essa fortuna que o Maranhão tem e que não pode perder. O escritor José Neres, que ocupa a cadeira de número 36 da AML, destaca as personalidades que tiveram importante papel para a organização da produção literária do Estado. A academia teve vários nomes. Agora, talvez o principal deles, aquele que inclusive dá nome à casa, é Antônio Lobo. Antônio Lobo, polêmico Antônio Lobo, que era polemista, discutia, brigava, mas também lutava pela literatura, pela arte. Não é à toa que a Academia Maranhense de Letras se chama também Casa de Antônio Lobo. Então, possivelmente o grande agitador, mas não podemos esquecer também os outros, os primeiros que fizeram a academia, que trouxeram essa ideia, mas o grande nome nesse primeiro momento é Antônio Lobo, porque ele foi um agitador cultural. E, além de tudo, ele fez uma obra, Os Novos Atenienses, no qual ele organiza a literatura daquela época. Porque se para nós hoje parece muito fácil organizar, porque nós vamos à internet, buscamos nomes das pessoas, mas naquela época não. Era nos livros, procurando, lendo, anotando, e ele fez um belo trabalho que foi secundado depois pelo Mário Martins Meirelles e pelo Gilmar Moraes. Mário Martins Meirelles fez em 1955 o Panorama da Literatura Maranhense, organizando vários autores, várias obras em uma espécie de compêndio. E depois o professor Gilmar Moraes, na década de 70, 75, 77, faz os apontamentos da literatura maranhense, no qual nós vamos ter um apanhado geral da nossa literatura desde os primórdios até a década de 70. E é uma obra que mereceria ser atualizada para não só fazer um resgate do que ele fez, como também para complementar aquilo que ele não pôde fazer por alguma razão. Troca de experiência, obras ricas, conhecimento vivo. Neres pontua a importância de ser acadêmico. Ali nós temos uma pleiade de intelectuais, todos eles com suas especificidades de conhecimento. E ser acadêmico, aquilo que as pessoas chamam de imortal, que é uma ironia, porque nós nos tornamos imortais a partir da morte de algum colega, mas é uma experiência muito boa. Porque além da convivência, além do aprendizado diário, já que todos os dias, quando nós encontramos algum acadêmico, nós aprendemos, tanto com a experiência deles, tanto com a obra que eles deixaram, que estão produzindo ainda. E a cadeira 36 é uma cadeira privilegiada. Primeiro, ela tem como patrono Tasso Fragoso. Teve o Bacelar Portela como primeiro ocupante, depois o Biratã, e eu agora estou tentando também fazer o meu papel de divulgador cultural, tentando fazer os trabalhos, tanto literários como também trabalhos de pesquisa, e eu posso dizer que ser acadêmico é uma honra inenarrável. Para José Neres, vários escritores traduzem São Luís, mas é Montelo quem fala com mais fidelidade sobre a cidade. Mas quando falamos em literatura de São Luís e do Maranhão, eu destacaria o Josué Montelo. O Josué Montelo, por sua produção vasta, vamos dizer que é até algo fora do comum escrever como ele escreveu, uma produção gigantesca e quase toda ambientada em São Luís do Maranhão. Mas nós temos outros escritores também. Nós temos como, por exemplo, João Moana,
que deixa pelo menos 2 obras que são essenciais para entendermos um pouco da década de 30, 40 e 50, Maria da Tempestade e O Outro Caminho, que são obras que precisam ser lidas, relidas. Nós temos também o José Chagas. O José Chagas fez um trabalho em poesia e em crônica, no qual ele faz praticamente toda uma, vamos dizer assim, uma abordagem geral sobre a cidade. Ele, que não era maranhense de nascimento, mas adotou o Maranhão e foi adotado pelo Maranhão, ele construiu tanto na crônica quanto na poesia todo um cenário literário, histórico e mítico sobre o Maranhão. E nós temos outros também, alguns que não foram acadêmicos, como por exemplo o nosso Ferreira Goulart, que também deixou uma obra que faz o Maranhão ser reconhecido lá fora. Alguns que não foram acadêmicos, como é o caso do Nauro Machado, respeitado no mundo inteiro, um poeta traduzido para várias línguas, que não fez parte da academia, mas que a academia o acolhe também, não como imortal, já que ele nunca se inscreveu para a academia, mas como um amigo da casa e um amigo da literatura e da cultura. E também não podemos esquecer da professora Arlete Nogueira da Cruz, que é uma outra também que não quis fazer parte da academia, não é o estilo dela ser acadêmica, mas que sempre esteve conosco, contribuindo não só com sua obra, mas com suas palavras, com seu apoio e com seu dinamismo e com a sua cultura muito vasta. Para manter viva e pulsante a produção literária do Estado, era necessário divulgar e apoiar. Nesses prédios, logo aqui atrás, funcionavam os Armazéns Teixeira. Era uma espécie de empório, de empreendimento comercial, que também fazia às vezes de incentivador cultural. Tinha um espaço onde os artistas podiam expor os seus trabalhos e também tinha uma tipografia, onde era editada a Revista do Norte. Então, os Armazéns Teixeira era um empreendimento de uma família, né, de uns irmãos, da firma Gaspar Teixeira e Irmãos, que tinha aqui na João Lisboa, no prédio. Ali era um grande empreendimento, era como se fosse uma dessas nossas lojas modernas de departamento, né? Tinha várias seções, dividida por várias seções. Então tinha departamento de perfumaria, de alfaiataria, máquina de costura, móveis, né? Tinha vários tipos de produtos, né? Produtos muitos vindo, inclusive, da Europa, né? Ou seja, já era um empreendimento também para uma classe, né, social, para uma elite da cidade. E junto tinha também uma tipografia, que foi uma sacada que o Alfredo Teixeira, né, o irmão Alfredo Teixeira, que empreitou, né, de fazer uma tipografia e tipogravura. Ele foi para a Europa, né, ele passou um ano e meio, bem na virada do século, do 20 para o 19 para o 20, na qual ele foi estudar os processos modernos gráficos do momento, né? O que estava ali acontecendo em termos gráficos, de impressão de imagem, enfim. E com isso ele volta para São Luís trazendo maquinários, trazendo tudo, papel, tinta, tudo que é importante ali naquele processo de confecção de um periódico, né? E com isso ele vai fazer uma revista, chamada Revista do Norte, né? Que ele vai ser assim o grande empreendimento da tipografia, né? Antes ele já tinha uma revista, que era a Revista Elegante, era uma revista também, funcionava como revista com crônicas, com crônicas sobre a cidade, mas também tinha, servia também como catálogo da loja. Então tinha esses catálogos que a gente conhece de lojas normais, né? Com os produtos do estabelecimento. Em sua pesquisa, a historiadora Amanda Silva aponta que a revista de publicação quinzenal foi um empreendimento de literatura e arte que se apresentava como um produto de modernidade, devido às imagens e gravuras que ilustravam a revista, onde vinham encartados mimos para o leitor. Amanda explica. Junto vinha também encartado, que era uma coisa muito comum dos periódicos da época, principalmente das revistas ilustradas, era que vinha encartado um mimo
para os leitores, né? Geralmente vinha ali um fascículo de um livro, né? Que ao longo de um ano a pessoa juntava e formava um livro inteiro, e também imagens, né? Que era ali a bola da vez, né? De moderno que se tinha, né? As fotografias, né? Impressão de fotografia. E aí depois ele vai fazer a Revista do Norte, que vai ser realmente o carro-chefe da tipogravura, da tipografia, né, que vai ser um grande empreendimento aqui da cidade, né? E para isso ele vai convidar para compor ali a direção da revista o Antônio Lobo, que já era um cara conhecido na cidade, escritor, ele fazia parte dos Novos Atenienses, ele era considerado um agitador cultural da cidade. E ele vai chamar o Antônio Lobo para compor justamente essa parte literária, já que a revista tinha esse cunho, né, esse cunho de ser uma revista de arte e literatura. O periódico registrava as manifestações culturais e sociais do Brasil com foco nos estados do Norte. Sua circulação era nacional e internacional. Pois essa revista, a Revista do Norte, que vai ser uma revista que vai ter tiragem, tanto, lógico, para o Maranhão, mas também vai ter tiragens nacionais e também internacionais, né? Ela vai ter ali, ela vai ser quinzenal, vai ser 2 revistas por mês, o que também é um diferencial. Haja vista que a gente está vivendo numa época, começo do século XX, uma época que as informações, né, elas não chegam assim tão rápido como hoje, né? As informações vêm por navio, vêm por cartas, né? Então, fazer uma revista, construir um conteúdo para fazer uma revista dessa, né, demandava também tempo, demandava ali todo um conhecimento, inclusive técnico, né, de compreensão do próprio conteúdo, de literatura, né, de política, tinha crônicas de política, de literatura, econômicas, mas também esse conteúdo imagético que vai ser o grande diferencial da revista, né? E haja vista que a gente está vivendo também num período da qual há uma virada também em termos de tecnologia, né? A tecnologia de impressão de imagens, de fotografias no papel, né? Num periódico, né? Então ali fazer a composição do texto com a fotografia, né? Através do sistema fotomecânico, né? Que vai ser ali a tecnologia desenvolvida para isso, né, de impressão de imagem, ele vai trazer e vai articular. E com isso, pelas minhas pesquisas, mostra que a Revista do Norte foi uma das pioneiras, né? O Alfredo Teixeira trouxe essa tecnologia para cá, para o Maranhão, e foi uma das pioneiras, né, frente aí a um boom de revistas ilustradas que depois vai acontecer aí no início do século XX, a revista da semana, a Ilustração Brasileira, aí vem aquelas que são revistas ilustradas bastante conhecidas e famosas, a Tico Tico, o Malho, a Fonfon, né? E assim por diante. Mas quem era o público-alvo da revista? Quem consumia o periódico? Então, a Revista do Norte, ela era assim como, né, fazia parte desses produtos, né, que tinha disponível pela tipografia pelos armazém Teixeira, né, também servia, claro, a elite, né, da época, né, que consumia esse tipo de entretenimento, né. A revista tem esse cunho também de noticioso, né, enfim, de conhecimento, né. E também a parte das imagens, né? Lembrando que a gente está falando de uma época, né, começo do século XX, ali de uma sociedade que a maioria da população era de pessoas iletradas, né? Uma pessoa que não sabiam ler nem escrever, né? E então essa revista claramente era ali um produto que circulava nessa elite, né? Que consumia, que tinha acesso a uma educação formal e assim por diante. E o interessante também, como ela era uma revista ilustrada, né, ela tinha as imagens, também poderia facilitar um entendimento justamente para essas pessoas que poderiam não consumir comprando, mas que tinham acesso na casa, de onde trabalhava, no armazém, enfim, né, a gente vê que é um produto direcionado mais para uma elite, mas também que circula ali no restante da população, né, e esse diferencial da imagem, né, vai justamente fazer com que essas imagens circulem, porque são imagens com temáticas variadas, mas a maioria com temáticas da própria cidade, né,
dos aparelhos urbanos da cidade de São Luís, ou de outras cidades, do Rio de Janeiro, de outras capitais, né? Que também circulava nessas outras revistas ilustradas brasileiras, né? Então, esse consumo, essa circulação de imagem também vai fazer um fomento, né? Uma circulação de ideias, de cultura, né? A gente está falando também de uma época que a gente conhece, sabe que existe o Rio de Janeiro, mas eu nunca fui, né? Então, tu olhar ali uma imagem do Rio de Janeiro, da Rua do Ouvidor, que era uma rua conhecida, tá lá no Machado de Assis, a gente escuta falar muito, mas nunca viu, né? Nunca foi e não tem esse conhecimento. Então, a imagem, ela tem esse poder também de fazer essa interligação, né? Pelo trabalho de direção artística, que o Alfredo Teixeira, que era dono, mas também o diretor artístico, né? Então ele devia ter todo um cuidado em relação às impressões. Então a revista ela é toda bonita, né? Ela é confeccionada, ela tem todo um trabalho técnico realmente bom de impressão, ela é feita em papel couché, né? A gente ainda tem uma edição dela na Biblioteca Benedito Leite, no setor de obras raras. Então a revista ela tem toda uma, em termos de imagem, né? Ela toca muito em termos de temática, né? Nós temos assim, principalmente temáticas do próprio cotidiano, né? Da urbanidade, né? Isso mostra muito também qual imagem que a revista queria passar da cidade, que era muito importante, né? Que imagem da cidade, né? Que cidade é essa? Que cidade de São Luís é essa que eles querem mostrar nessa revista, né? Não só dentro da própria cidade, mas também para fora, né? Que vem muito do bojo da modernidade, né? Da vida acelerada, das tecnologias que estão surgindo ali, da industrialização, daquele movimento tecnológico e moderno, né? A famosa modernidade que estava ali tomando de conta. E aí as temáticas tem nos aparelhos urbanos, então tem imagens, por exemplo, das reformas que aconteceram no início do século XX, 1901, 2, 3, né, que mostra reformas de saneamento na área do Largo do Palácio, ali no Palácio dos Leões, né? Então tem essas obras, ou seja, a cidade está melhorando, né? E é claro que é uma melhora para uma pequena população, né? Aquela população que vivia justamente aqui no centro, né? Que também era a elite, né? Que morava aqui, né? As camadas mais populares moravam, na verdade, ao que eles chamam de arredores da cidade, né? Ali, Coutinho, Anil, Oiteiro da Cruz, viviam nesses espaços mais afastados dessa elite, né? Que vivia nesse centro. Então tem imagens, por exemplo, também da própria praça, né? Que era um dos pontos principais da cidade, a praça aqui João Lisboa, Largo do Carmo, da igreja, né? Tem a festa da Santa Filomena, que era a festa principal, que rivalizava com a festa dos remédios, da Igreja dos Remédios, que tem imagens dessa festa, das pessoas saindo da missa, né? Então tem imagens também de pessoas famosas, personalidades, jornalistas, né? Os grandes literários da época, então Arthur Azevedo, Aloysio Azevedo, Graça Aranha, né? Já que ela também tinha esse cunho literário, então, né? Eles utilizavam muito dessas imagens, desses maranhenses ilustres da literatura, né? Também naquela onda da Atenas brasileira, né? De seguir essa ideia de uma cidade que reverberava, né? De uma cidade que tinha literatura ali no sangue de todo maranhense, né? Que a gente não sabe que não era bem assim. No próximo bloco, você vai conhecer os caminhos trilhados para editar livros. Documento Guará está de volta. Neste bloco, você vai conhecer os caminhos trilhados para editar livros. E vai conhecer também a história das boas safras de poetas maranhenses. Uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém, fundo sem fundo. Uma parte de mim é multirão, outra parte estranheza e solidão. Uma parte de mim pesa, pondera, outra parte delira. Uma parte de mim almoça e janta, outra parte se espanta. Uma parte de mim é permanente,
outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim é só vertigem, outra parte linguagem. Traduzir-se uma parte na outra parte, que é uma questão de vida ou morte, será arte? A arte de traduzir sentimentos, traduzir a cidade. O fazer literário resiste e encontra meios de se movimentar nessa roda do tempo. Dos tempos da tipografia para os tempos da internet, as possibilidades para divulgar um trabalho literário cresceram. Há diversas plataformas que facilitaram e muito o trabalho dos escritores. Cada escritor tem uma história e segue um caminho quando o assunto é publicação de livros. O jornalista, publicitário e escritor Félix Alberto Lima, também membro da AML, conta que publicou seu primeiro livro pela editora Universidade Federal do Maranhão. Algum tempo depois, ele criou um selo próprio. Na última década, Félix começou a fazer poesia e então optou por um selo de nome nacional para divulgar o seu trabalho. Bom, eu comecei, na verdade, com essa experiência literária ainda nos tempos de universidade, né? Acabei publicando meu primeiro livro pela editora da UFMA, a Edufma. Né? Foi um livro-reportagem que eu fiz ao final do curso e foi sobre os índios Guajá. Então ali se dava meu primeiro contato com a literatura de fato, mas era um livro-reportagem, era uma reportagem mais longa e tal. Aí depois eu fui desenvolvendo outros trabalhos e acabei criando uma própria editora da Clara. Eu tenho uma empresa de comunicação e o desdobramento dela foi exatamente uma editora. Então eu criei a Clara Editora. E a partir dela comecei a publicar os meus próprios livros e livros de parceiros, de pessoas amigas, de pessoas conhecidas, enfim, com um certo critério a partir de uma avaliação de um conselho editorial. Então a gente foi publicando alguns livros, depois desse primeiro livro da Edufma, publiquei outros livros já pelo selo da Clara Editora. E acabei também publicando um livro pela editora da Fundação Municipal de Cultura, a FUNC, que hoje é a Secretaria de Cultura, que foi o livro sobre José Chagas, uma biografia que fizemos eu e o jornalista Manuel Santos Neto. E dali em diante as coisas foram acontecendo, né? Publiquei outros títulos também pelo selo da Clara Editora, até que eu resolvi enveredar aí já agora na última década, na década passada, na verdade, pelo campo da poesia, né? Que foi meu primeiro contato também com poesia. Já escrevi alguma coisa, mas não tinha publicado nada em poesia. Então, meu primeiro livro de poesia, eu optei por publicar por um selo, por uma editora já com experiência nessa área. Então, tive alguns contatos, e principalmente com um amigo, poeta, que é o Salgado Maranhão, e me indicou a 7 Letras. Ele fez uma ponte por esse contato e acabei publicando meu primeiro livro de poesia, que foi O Que Me Importa Agora Tanto. Esse é o título do primeiro livro de poesia. E esse primeiro livro de poesia saiu pelo selo da editora 7 Letras. E fiz um lançamento fora também. A ideia era essa, porque a gente tinha muito aquela coisa de publicar livros, e aqui os livros ficavam sempre aqui, e acabava ficando nas mãos dos amigos, e poucas pessoas lá fora, ou pessoas que apreciam o gênero, tinham conhecimento. Então eu optei por enveredar pela poesia e quis que essa poesia chegasse a um número maior de pessoas. E a vantagem de você ter um selo nacional, um selo conhecido como é a 7 Letras, que já publica alguns nomes conhecidos e sempre está aí participando com nomes entre os finalistas de prêmios importantes, como o Jabuti, por exemplo. Então acho que era interessante. Fiz esse lançamento no Rio, o primeiro livro, e depois vieram outros 2 títulos também de poesia pelo selo da editora 7 Letras, que afinal de contas é uma editora que criou uma espécie de embaixada maranhense, né, de autores maranhenses. Aí tem, além dos meus livros, tem outros tantos poetas que já publicados pela 7 Letras, como o próprio Salgado Maranhão, aí vem Eduardo Júlio, Fernando Abreu, Helenita de Sá, Josualdo Rego, Samarone Marinho, enfim. Tem uma turma boa, uma turma que está escrevendo e está despontando legal. Eu acho que isso é uma coisa bacana. E é um trabalho importante que a 7 Letras
faz porque ela abre portas aí para essa turma e dá visibilidade, porque tem uma distribuição boa, né? Tem um alcance a essas livrarias digitais também, essas que estão aí na internet, e fora o fato de você encontrar também esses livros, essas publicações em grandes livrarias do país, né? Então eu acho que isso aí é um bom caminho para quem quer dar uma visibilidade ao trabalho lá fora. Ele destaca a boa safra de poetas do Maranhão e destaca também a importância da poesia menos convencional e mais instigante. Mas se você for pegar aí desde o Antroponáutica lá que publicou Hora de Guarnecer, enfim, os remanescentes que ficaram aí depois, como Luiz Augusto Cassas, enfim, tantos outros, nos anos 80, o Antroponáutica lá nos anos 70, enfim, final dos anos 60. Depois você pegar os anos 80 aí vem com algumas publicações individuais, com o Celso Borges, Roberto Quenar, e a turma da Academia dos Párias também, que ela é um divisor de águas também na poesia, que fazia uma poesia mais orgulhosamente fora da ordem, né, e que deixou um marco aí, e inclusive atravessou os anos 80 para os anos 90. E dos anos 90 para cá, dos anos 90 também teve um recorte bacana, o que a gente chama de Safra 90, com os jovens autores daquela época também, que fizeram história aí, como o Gil Pires, o Antônio Ailton, o Bioc Mesito, e tantos outros aí também que escreveram e que publicaram e que participaram também de eventos importantes, como o Festival de Poesia Falada, teve o movimento do Poemes também, que ajudou a dar essa chacoalhada também no universo literário e poético de São Luís. E já agora, no século XX, aí tem uma outra turma, mas sempre o espírito é esse, é um espírito transgressor, um espírito de uma poesia sem régua, sem regra, e que ela diz muito, porque ela fala de uma maneira inteligente e menos convencional, né? Ela abomina aquela coisa mais formal, parnasiana, né? Que muitos ainda cultivaram aí até o final dos anos 60 e 70. E eu acho que essas gerações que vieram aí depois, do Antroponáutica, Academia dos Párias, Poemes, Carranca, enfim, outros grupos, eu acho que tiveram esse espírito mais de vanguarda, né? De andar fora, né? Fora da caixa, de escrever fora da caixa. Então acho que isso é legal e tem uma história para contar. É uma poesia de vigor, uma poesia que fala alto. Mas é importante você dar uma olhada no retrovisor e ver que outras pessoas de repente até fizeram coisa parecida e tudo. Não é para você se nivelar ou se comparar com o que foi feito lá atrás, mas é para você ter uma noção de que as coisas não começaram agora. As coisas já começaram há algum tempo e que vem gente sempre tentando se transgredir, reinventar a linguagem, escrever numa linha de vanguarda. Então, acho que isso tudo faz a diferença também. Então, é importante conhecer o que os outros vieram fazendo e alguns continuam fazendo. E dá o recado, não se pode perder a essência. Ter esse conceito de transgressão na linguagem, de vanguarda na linguagem, mas você não pode perder a essência da poesia, principalmente, que é o lirismo, né, que tem que sempre estar dentro disso aí. Não adianta você inventar uma linguagem super nova, diferenciada, que você capricha apenas na forma, mas se você não entender a essência e não tentar passar essa essência para o leitor quer coisa nova, ele quer coisa nova, mas ele quer coisa nova que diga algo para ele, né? Então, eu acho que isso é importante, você ter essa pegada aí do lirismo, do que toca ao coração das pessoas, do que toca a expectativa do leitor. Eu acho que isso é fundamental também. Então, acho que essa combinação de fatores ela é muito interessante. É o que é novo, mas sem perder a essência, sem perder o lirismo, sem perder aquilo que de fato é a poesia. E no próximo bloco, a importância dos editais e da Lei Aldir Blanc. Os planos editoriais tiveram um importante papel para a divulgação de nomes da literatura do Estado. Em tempos de pandemia, a Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc abriu oportunidade para os escritores e a ideia é continuar o incentivo. Ó, solidão,
minha mãe em toda parte do corpo. Meu escaler sem esperança no oceano dos naufrágios. Só as árvores estão vivas no meu espírito que é morto. Ó sinos, pombas errantes no bronze da eternidade. Remai, tempo de amargura, as praias sem amanhã. Ó solidão, minha mãe Medusa, erguida sem meu pai. Os planos editoriais tiveram um papel fundamental para projetar nomes e divulgar obras. A exemplo do escritor Everton Neto, que teve várias obras publicadas por meio desses planos. Ele fala da repercussão nacional de seu trabalho. Um grande exemplo desse fato, porque eu comecei minha carreira literária, eu ainda trabalhava como engenheiro na Alumar, quando participei do plano editorial do CIOGE, e meu livro foi laureado, foi premiado. O título do livro, O Prazer de Matar, e a partir daí passou a haver um reconhecimento literário da minha obra. Esse livro depois ele foi reeditado em São Paulo por 2 vezes, e depois o concurso da FUNC, o tradicional concurso da FUNC, que por incrível que pareça, deceparam, vamos dizer assim, que parou de existir, com O Menino que Viu Além. Esse livro também foi premiado pela FUNC e depois se tornou interessante para as editoras de São Paulo e chegou a ganhar uma chancela da Fundação Nacional do Livro Infanto-Juvenil, que o recomendou para a leitura de jovens em todo o país. Então, a partir daí, eles tiveram distribuição nacional. Mas o começo, vamos dizer, o startup para a produção literária, para o reconhecimento literário, partiu de um dos editais que hoje não existem mais. Everton destaca alguns nomes de escritores que também foram publicados pelos planos editoriais do passado e pontua a importância deles. Dos mais antigos, né, o Biratã Teixeira, Zé Maria Nascimento, o próprio Nauro Machado e mais recentemente, nos últimos planos da FUNC, eu me lembro Lindevânia Martins, que hoje já é uma escritora que tem ganho concursos nacionais de renome, e assim outros escritores, o Wilson Marques, todos, já o próprio Geraldo Jensen, que foi participou dos concursos da FUNC, foi premiado 1 ou 2 vezes, várias vezes. Mas se você ganha um concurso, você é referendado, você foi distinguido. E se você envia um livro que já foi premiado aqui, que já foi considerado, evidentemente que as editoras do São Paulo olham para esse livro de uma outra forma do que se aparecesse lá no ICRU. A partir daí, eles têm um olhar diferente para as produções locais. E aí é mais fácil de você conseguir uma editora capaz de distribuir o livro nacionalmente. Everton ainda valida as plataformas digitais, mas afirma que elas têm só o poder de divulgação, não de mercado de livro. Ele fala que este fomento cultural é que sustenta a simbologia da Atenas brasileira. Então, é uma literatura muito fragmentada, em que todos surgem, mas que você não consegue separar exatamente aqueles que vão permanecer para o cenário literário. Então, para que solidifique essa intenção, é necessário a publicação impressa, o livro, e para isso nada como os editais. Essa falta que se ressente. Não adianta dizer que o modernismo chegou e que você, por isso, como acabaram com as bancas de revistas, só para dar um exemplo, não acabou, não. Você tem que preservar aquilo que valoriza a cultura, que valoriza a literatura, especialmente a literatura maranhense. Daqui a pouco, a Atenas brasileira vai ser apenas uma... sem a simbologia em tudo que ela representa. Vai ser apenas alguma frase perdida no espaço.
Voltando para os tempos atuais, o apoio à produção cultural e literária aconteceu por meio da Lei Aldir Blanc. Desde 2020, o edital contempla a literatura. Certo, a Lei Aldir Blanc, importa a gente falar que ela foi um esforço muito grande, né, de todos esses gestores, de todo o movimento cultural, para que ela realmente fosse aí efetivada. Então, dentro desses recursos que vieram para o Estado, né, é importante que a gente fale também que parte desses recursos veio para o Estado administrar e outra parte para os municípios. E ao Estado competia, então, trabalhar com diversos tipos de editais para que abrangessem todos os segmentos, né, que trabalham, que dependem desse meio cultural, e dentre eles, não menos importante, é a literatura. Então, na primeira fase, que a gente chama da Lei Aldir Blanc, que foi justamente em 2020, né, nós tivemos um edital que ele foi específico para a literatura, que foi de aquisição, né, de obras literárias de autores maranhenses. Então, os livros eles poderiam ser ou não inéditos, e aí essas pessoas se inscreveram, concorreram, e as selecionadas tiveram aí a premiação em torno de R$10 mil, né, aquisição de até um exemplar R$100 a unidade. E em 2021 nós tivemos a segunda edição da Lei Aldir Blanc, dessa forma contemplando novamente a literatura, mas num formato um pouco diferente, porque nós recebemos os roteiros, né? Então aqueles roteiros, aqueles livros que já foram analisados e foram selecionados, eles receberam o valor de R$15 mil para que a partir daí então pudessem fazer as suas publicações. A gente entende que a literatura é um campo importantíssimo no nosso estado. Tradicionalmente, conhecemos o Maranhão, São Luís, pela Atenas Brasileiras, nós temos aí diversos escritores renomados em todo o Brasil e também fora do país. E é uma cultura que a gente pretende sempre perpetuar, aliando, claro, né, a questão da educação, a leitura, o conhecimento da nossa história, características essas que a gente considera fundamentais para que a gente viva com o mínimo de dignidade, de conhecimento, e a partir daí também poder fazer essas trocas, né? Fazer com que outras pessoas conheçam as nossas histórias e que a gente possa, aí, através da leitura, viajar por onde a gente quiser sem sair do lugar. Nós já tivemos editais voltados para a literatura, e a pretensão é que se continue, né, à medida do possível, dentro das questões orçamentárias, com esse tipo de fomento, porque a gente considera, primeiro, que nós temos público para que esses editais eles aconteçam, segundo, reiterando a importância desse segmento literário dentro da nossa cultura. Daqui a pouco você vai conhecer o maranhense que ficou entre os 10 selecionados para o Prêmio Jabuti. No melhor estilo Faça Você Mesmo, você vai ver a história do escritor que virou editor, para divulgar seus trabalhos e ainda saber um pouco mais sobre o poeta que ficou entre os 10 selecionados para o Prêmio Jabuti. Como te massacraram, ó, cidade minha. Antes, 1000 vezes antes, fosses arrasada por legiões de abutres do infinito vindos, sobre coisas preditas ao fim do infortúnio, ânsias, labéus, lábios, mortalhas, augúrios. A seres, ó, cidade minha, párea da alma, esse corredor de eco, de buzinas pútridas, esse vai e vem de carros, sem Orfeus por dentro, que sem destino certo, exceto o do destino cumprido por estômagos de usuras cheios, por bailarinos vascos sem balé nenhum, por procissões sem deuses de alfarrábios velhos, por úteros no prego dos cachos sem flores, por proxenetas, próstatas de outras vizinhas, ou por desesperanças dos desenganados, conduzem promissórias, anticonceptivos, calvos livros de cheques e de agiotagem, esses lunfas políticos que
em manhãs outras e aquelas já havidas, as manhãs do sol saem, quais ratazanas pelo ouro nutridas, apodrecendo o podre, nutrindo o cadáver. Se Caim matou Abel, e em renovado crime Abel espera o dia de novamente ser assassinado em unha de rota, bandeira, que inveja paira em Troia, ou em outro nome qualquer, da terra podre e azul de água e cotonifício. Mutiladas manhãs expõem-se nas vitrinas de sapatos humanos, mendigando pés de vestidos humanos, mendigando peitos de saias humanas, mendigando sexos. Esta é Troia, o 20º século em Troia. Blasfemam as fanfarras de súbito mudas nos ouvidos, mareando a pancada da terra. O caminho do escritor Bruno Azevedo começou pela produção de fanzines. De tanto tentar e não conseguir publicações, ele criou sua própria editora, onde dá vazão à sua criatividade e inquietações. Eu escrevo desde muito moleque, né? E é engraçado pensar isso retrospectivamente, porque eu acho que eu comecei a escrever coisa porque eu achava assistir aula um negócio muito chato. Então eu precisava fazer alguma coisa enquanto estava acontecendo aquele negócio no qual eu não estava minimamente interessado, né? E aí aquela coisa de escrever poesia na adolescência, né? E depois os quadrinhos chegaram em mim de forma muito intensa. E eu conheci lá na metade do fim dos anos 90 uma galera que fazia fanzines. Augusto Joaci James, que é um cara super influente para mim. E comecei a produzir zine com essa galera, né? Ou seja, fazer aquelas publicações que a gente xerocava e tal, seja do que fosse, de gibi, de crônica, enfim, poemas, o que quer que fosse. E lá pelas tantas, quando eu comecei a escrever coisas um pouco mais longas, né? Já comecei a trabalhar no Monte Souza e escrevi Breganejo Blues, um negócio maior, que já não cabia mais só naquele formato. Passei um bocado de tempo atrás de editoras, mandando, enfim, antes da internet, né? Mandando cartas para editores, olha aqui meu livro e tal, blá, blá, blá. Ninguém responde, ninguém liga no final das contas, né? Ninguém ligava porque era outro contexto. E aí, em 2009, teve o FIC, o Festival Internacional de Quadrinhos, em Belo Horizonte, e eu meio que criei uma editora para ir para o festival com um livro publicado. Só que o negócio aqui era um golpe, né? Porque a editora era eu, e funcionava e existia entre eu e meu laptop, assim como a Pitomba hoje existe entre eu e meu laptop. Mas com toda uma aura de que aquilo era uma coisa que não tinha nada a ver comigo, né? E no final das contas o golpe deu certo, né? Tinha uma cena independente muito efervescente naquela época. Nos quadrinhos, isso ainda não estava tão forte na literatura, né? Surgiriam algumas editoras muito interessantes depois, ou mais ou menos naquele contexto. Mas a Pitomba surgiu disso, né? Na impossibilidade de ter alguém que edite, porque afinal de contas eu estava longe dos locais de produção editorial, eu criei uma coisa que inicialmente era só para dizer para as pessoas que eu estava sendo editado, e depois o feitiço virou contra o feiticeiro e eu acabei começando a editar vários outros autores, que é o que eu faço mais hoje em dia com a Pitomba, né? Bruno lembra que há uma rede maior a ser observada, que vai para além da publicação de uma obra. É possibilitar o contato das pessoas com o livro. Mas a gente não tem como ver o livro sem ver o livro como uma coisa que está dentro do contexto da leitura. 1/5 da população não sabe ler. E esse outro quarto da população que sabe ler não é educado para entender e valorar o objeto livro, saber o que é aquilo que caiu na mão dele, né? Então, quando eu comecei a editar, esse rolê estava fora da minha perspectiva, porque se eu contar com esse troço, eu não vou para lugar nenhum. Suas obras, como Monstro Souza e Breganejo Blues, contam a experiência dele na cidade e revelam o impacto que as obras montelianas provocaram nele. Escrevi 10 livros, editei mais de 40, e todos eles, de alguma forma, estão conversando com
com a minha experiência de cidade, porque é nisso que eu estou interessado, né? Os livros, todos os meus livros se passam na cidade, quer eles sejam romances, seja um livro de pesquisa, seja um livro de fotografias, seja qualquer coisa. Eu estou aqui, eu estou interessado em falar disso aqui. E eu estou interessado em discutir a minha experiência de ser alguém que, pro bem ou pro mal, nasceu e está há 42 anos nessa cidade. Nesse sentido, eu devo um bocado disso a pessoas que vieram antes de mim, acho que principalmente José Montello, que é um cara que me impactou muito. Merda, esse cara tá falando do local onde eu vou, que é o local do meu afeto, só que ele tá dando a esse local um colorido que se tornou muito caro para mim, né? Em partes eu estou reproduzindo tentando reproduzir a sensação de assombro, né? Que aquilo me deu, né? Tem uma coisa que chama efeito Stendhal, né? Que é você ficar embasbacado pela apreciação de uma obra de arte. Eu não estou de maneira alguma dizendo que eu quero causar isso nos outros, mas estou dizendo que o Montello me causou e que eu estou tentando responder isso da melhor forma possível há sei lá quantas décadas, né? E como a experiência São Luís inspira, Bruno cita quem, em sua opinião, mais traduz a cidade. Se eu fosse pegar um livro para tentar pensar nessa experiência de cidade, talvez o Éguas do Dio, que é um grande poema sobre a cidade, e aí eu não tenho como pensar nesse livro sem pensar em outros grandes poemas sobre a cidade, porque São Luís é essa cidade que tem grandes livros de poemas sobre ela, né? Eu vou pegar ali o José Chagas, o Goulart e outros poetas que estão pensando a cidade em poesia, né? Como o Goulart fora da cidade, que passa um tempo na cidade, que pensa sobre a cidade e que, enfim, sente o gosto da cidade e bota isso para fora num poema bonito e tal. Para mim é o que eu diria que nos últimos anos é um grande livro sobre essa coisa de estar em São Luís e perceber a cidade de uma forma ou de outra. Sobre o processo de edição de livros, Bruno vive uma rotina caótica, criativa e paga do próprio bolso a materialização de suas inquietações. Estou editando 5, 6, 7 livros ao mesmo tempo, eu demoro muito para concluir cada um dos projetos, só que como eu estou fazendo muito, parece que eu estou fazendo tudo muito rápido, né? Então, existem muitas formas pelas quais isso possa acontecer. Algumas pessoas me aparecem com um livro dizendo, Bruno, olha isso aqui. Eu digo, desculpa, isso não me interessa. Mas talvez possa me interessar como um prestador de serviço. Eu edito muito livro para outras pessoas que ninguém nem sabe que foi eu que fiz. Porque, enfim, é um serviço. É uma minúscula empresa que também presta serviços editoriais para um monte de gente. Os livros que me são caros enquanto projeto editorial, que queira ou não a editora tem um projeto editorial, são aqueles que eu tenho um envolvimento mais longo, né? Geralmente eu financio esses livros. Como eu estava dizendo, eu corrijo prova para poder publicar livro, né? Me deu aula para poder publicar livro. E são aqueles que eu tenho um envolvimento muito profundo, que vai desde a preparação do texto, de mexer no texto, de entender aquele texto, achar a forma daquilo, me envolver com pesquisa e tal, e não existe uma regra geral, porque cada livro vai me demandar uma coisa diferente, cada autor funciona a partir de uma lógica distinta, né? E isso para mim é o que me dá gosto, no final das contas, em fazer o negócio, né? Oriundo da safra de poetas da década de 90, o jornalista e escritor Eduardo Júlio ficou entre os 10 finalistas na categoria Poesia do Prêmio Jabuti deste ano. Prêmio que é um dos mais tradicionais na literatura do Brasil. A obra selecionada, O Mar que Restou nos Olhos. Agora, a questão do prêmio foi meio que uma sorte, né? Porque eu consegui ser publicado pelas 7 Letras e a editora me avisou, na época que as inscrições estavam abertas, eles incentivam você a publicar. E um amigo daqui também, que tinha publicado pelas 7 Letras, também disse, vai, se inscreve logo e tal. Mas eu não tinha muita esperança não, assim, porque eu imagino, foram 3.000 e tantas inscrições, né? Aí de poesia deve ter sido centenas, né? E
E aí eu fiquei naquela, mas aí depois eu pensei, a gente está na pandemia, a gente não sabe o que vai acontecer com as nossas vidas daqui a semanas, enfim. E pensei também que era a grande oportunidade que eu tinha de participar. Estava com um livro por uma editora, digamos, independente, mas uma editora grande na linha da poesia e tudo. Era a oportunidade que eu tinha. Então, fiz a inscrição e aí veio a surpresa, né? Fiquei entre os 10 finalistas, que foi muito bom, enfim, me deu um incentivo grande. Eu já estou com um livro novo, que eu escrevi durante a pandemia, inclusive o Mar que Restou nos Olhos, né? Que é o livro que ficou entre os 10 do Prêmio Jabuti. Ele foi lançado em novembro do ano passado, oficialmente, né, pela editora. E aí eu não pude lançá-lo, né, fazer um lançamento presencial, né, por conta da pandemia e tal. E aí ele ficou. Aí eu fiquei distribuindo nas pequenas livrarias daqui, trocando com os amigos, os livros, enfim. E aí, quando veio o prêmio, o livro praticamente ressurgiu, né, porque eu já tinha escrito um livro novo e estava com a atenção toda voltada para esse livro, que eu vou lançar agora em março, provavelmente, porque já está com a editora e eles deram um prazo de 3 meses e tudo. Eu acredito que no final de fevereiro, começo de março, esteja pronto. Então aí o livro volta a ficar em destaque, o Mar que Restou nos Olhos. E, enfim, foi uma felicidade grande, né? Publicado pela Editora Nacional, Eduardo sabe a importância da divulgação e dos canais certos para mostrar sua obra. De acordo com ele, hoje em dia é bem mais fácil trilhar esse caminho e a internet teve um papel importante. Hoje em dia está bem mais... o caminho é bem mais fácil, né? E bem mais abrangente, porque essas editoras elas têm distribuição nacional, algumas têm uma distribuição muito boa, os livros vão estar disponíveis em todas as livrarias virtuais, as grandes livrarias, Amazon, que eu não gosto de comprar na Amazon, mas é um canal, enfim. Mas as grandes livrarias do Brasil, Travessa, Martins Fontes, enfim, fica lá na plataforma à venda. E, fora isso, tem os canais na internet, né? Tem as revistas literárias, você pode mandar e, lógico, passa por uma seleção e tudo. E você pode manter uma publicação exclusivamente virtual. Há, inclusive, editoras que só publicam o livro virtualmente, né? Ou você compra, enfim, o PDF, né? E outras ficam lá publicando só na internet mesmo, disponível ali nos sites, né? Uma questão é que, por exemplo, nos anos 90, isso a nível nacional, né? Você tinha como mapear tudo que era publicado. Era possível você acompanhar todas as publicações. Agora é impossível. Não tem nem assim, a questão financeira, né? Você não vai conseguir pagar tudo, comprar tudo que é publicado, porque é muita coisa. Então tem muita gente publicando, muita gente de qualidade. Acho que abriu, né, o campo. A internet foi importante para isso, porque está muito mais acessível a informação. A questão é que hoje também a linguagem, né, poética, o que tem sido feito no Brasil, é bem mais livre, né, bem mais aberto. Antigamente se seguia um padrão das correntes, né, literárias daquele momento, das linhas poéticas. Por exemplo, teve nos anos 70 e 80 o movimento da poesia marginal do Rio, depois teve o Paulo Leminski, que misturou um pouco daquela irreverência com poesia concreta e fez uma poesia extremamente original, né, inovadora para a época. Mas hoje é completamente diferente, né? Tem
poetas que têm um texto longo, né? E diferente daquela concisão, daquela síntese que era uma referência para a época, né? Era um modelo, né? E hoje você tem poetas escrevendo das formas mais variadas possíveis. Para quem quer seguir o caminho da literatura, Eduardo orienta. Bom, o conselho que eu dou para quem está começando a escrever ou tem interesse em escrever poesia é ler muito e ler poesia, né? Procurar os grandes poetas brasileiros, principalmente os modernistas, Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, eu acho que são fontes boas para quem está começando. E você pode voltar um pouco Augusto dos Anjos e depois conhecer poetas mais, digamos, com uma outra estrutura, Ferreira Goulart, procurar conhecer os concretistas, ir na poesia marginal dos anos 70, dos cariocas. Enfim, você tem um leque enorme para conhecer e, enfim, a internet está aí, então não tem desculpa. Se você não lê poesia, você nunca vai escrever bem, a não ser que você seja um gênio, né? E isso é mais difícil. Enfim, e tem os poetas estrangeiros, né, que são ícones, assim, Mayakovsky, que é um poeta importante de ser conhecido. Hoje o Brasil tem uma relação boa, as editoras, com os poetas portugueses. Então a gente só conhecia há bem pouco tempo Fernando Pessoa e o Mário de Sá Carneiro, assim, e algumas raras exceções. E agora não, está tendo muita publicação dos bons poetas portugueses, então é uma outra fonte. Enfim, é um leque enorme, né, para você conhecer. Você pode ir na Grécia Antiga, conhecer Safo de Lesbos, pode ir nos Estados Unidos e conhecer Emily Dickinson, Walt Whitman, enfim. Tem muita coisa para a gente ler e sonhar e viver. Fica a dica. Agora é ler, sonhar e viver. O Documento Guará fica por aqui. Até o próximo.